O Afundanço apresenta De Montante a Jusante, com Humberto Gomes. Sejam bem-vindos a mais um novo espaço de O Afundanço. Esta rubrica, de seu nome De Montante a Jusante, que vai ter como convidado residente o professor Humberto Gomes, mentor desta ideia, vai ser um espaço onde se vão discutir principalmente questões técnicas do jogo e das equipas e onde vamos dar especial ênfase à construção do edifício atleta, uma ideia já há várias décadas defendidas pelo professor Humberto Gomes. Mas melhor que eu, é passar a palavra ao professor que nos vai explicar de que consta este espaço. Boa tarde, professor. Diga-nos coisas. Boa tarde, Luís Janes, um mentor então deste espaço, o Afundanço. Eu aqui há dias... Nós agora somos dois mentores. Dois mentores, mentor ao quadrado. Eu via aqui revi aqui há dias, assisti a uma transmissão direta de um jogo da Minicopa Endesa, patrocinador, a Copa del Rey de Espanha, escalão sub-14. E curiosamente ontem deu-me a tentação de ir rever aquilo que já tinha visto. Delicioso. Absolutamente delicioso. Um escalão de sub-14 consegue ter aquele nível de jogo, aquele nível de basquetebol. E é isso. Aquela qualidade técnica, sim, não é? É isso que me aflige um pouco. E dentro desta aflição, entre comas, e pensando muito no encarregado de educação, no pai que coloca os atletas em cada um dos clubes, pagando regularmente a sua cotização que serve normalmente para pagar aos treinadores de cada um desses escalões da formação, lembrarmos que este espaço talvez pudesse ter algum significado. O basquetebol é uma modalidade espetacular. Eu costumo apelidar nos meus escritos que é provavelmente o mais completo desporto de equipa. Tem uma série de nuances, uma série de vantagens, contributos pedagógicos, tem uma capacidade de visualização, de integração no jogo, serve bem os dois géneros, o masculino e o feminino, e isso bem conduzido, este processo, é delicioso estar por dentro da modalidade. De montante a jusante, porquê? O atleta cada vez hoje começa mais cedo, aos babies, e depois vem um mini 8, mini 10. Portanto, começa cedo. E neste começar cedo, diz-nos que o miúdo, quando chega à idade sub-14, o miúdo já tem seguramente 6 anos de basquete. E é então aí uma matéria importante para ser desenvolvida no terreno, que é onde tudo acontece e onde tudo se vai resolver. De onde a valência dos aspectos práticos seja sumamente importante. Daí eu reclamar de há muito também que bons atletas, bons jogadores são os elementos mais fáceis de catalisar para esta adoção do gosto pelo jogo, do ensino do jogo. Eu reportava-me agora aqui a um grande amigo e querido companheiro que se chama Mário Barros, um pouco mais veterano do que eu, que hoje recorda um tema sobre o lançamento. O lançamento é o gesto técnico principal do jogo. Portanto, começando aqui, há pano para mangas. Se pensarmos que o miúdo, quando entra numa quadra de jogo, a atração dele é sobre a bola, ainda mais importância tem este fator e este gesto técnico do jogo, que é o lançamento. E aqui começa a grande trégua, por um lado, e a grande batalha de objetivos a alcançar pelo outro. Se, à partida, o lançamento não começa a ser ensinado corretamente, a deformação acontece mais à frente. E quem diz neste gesto técnico do lançamento, diz nos outros gestos técnicos todos. Portanto, montante, isto é a montante. Escalões de formação, mini 12, sub 13, 14, 15, sub 16, sub 18. Portanto, quando o miúdo chega a sub 18 ou a sub 16, já é ou não é jogador. Jogador no sentido do patamar... No sentido técnico. Exatamente, no sentido do patamar competitivo. Portanto, isto faz algum sentido. A jusante é quando ele já é jogador, já está devidamente formado, sendo que a sua formação enquanto jogador vai até enquanto jogar. Até o último dia de... Para quebrar aqui algum equívoco de algumas pessoas. Bom, acabou a formação e eu... Não. Enquanto ele jogar, está sempre a ser formado. Porque, tal como nós na vida estamos sempre a aprender. Absolutamente.
Por isso é que eu digo, e eu retomava aqui o início desta análise, desta opinião, que seguramente, na minha ótica, é válida. Aquele atleta com capacidades técnicas, condição pedagógica, que gosta de ensinar, é preciso gostar de ensinar também, porque... Mas mesmo que não ensine, tem o seu espaço na... Claro, e pode executar e executa corretamente. Portanto, treinadores, como eu chamo, e passo a expressão sem querer ofender ninguém, muito pelo contrário, treinador de aviário dificilmente cabe naquilo que é o ensino do jogo. É que treina-se realmente muito. Há muitos treinos, 3, 4, 5, às vezes treinos bidiários, treinos de lançamento para aqui e para lá, treina-se muito, mas normalmente ensina-se pouco. E ensinar o jogo é a pedra angular do que vem à frente. Portanto, Jusante vai sofrer ou não as consequências, ou vai ganhar com elas de acordo com a metodologia de trabalho, com os objetivos que forem definidos. Basicamente é isto. Entretanto, eu tenho aqui uns três Cs que vão definir desde o dirigente, mais ou menos influente na dinâmica a introduzir em qualquer dos clubes, no treinador, no coordenador técnico, no seccionista, no dirigente mais próximo das equipas. E estes 3 Cs são a competência, a coerência e a consciência. Eu fiz aqui algumas pausas para dar mais ênfase. É suspense, exatamente. Portanto, é a competência, é a coerência e é a consciência. Já agora, para referir também a autores de nomeada e que nos dizem muito, a Helena Sacadura Cabral, para quem eventualmente não está identificado, é a mãe do Miguel Portas, já falecido, e a mãe do Paulo Portas, comentador na TVI. Portanto, competência, coerência e consciência. E a consciência está longe de ser uma folha de couve que vê o burro e come. Os valores de hoje em dia são diferentes dos valores de há uns tempos atrás. Vivemos uma sociedade em que conta muito mais o ter e o poder do que o ser. Portanto, começa aqui a haver um compromisso em relação à consciência. Em relação à coerência, vê-se muito alternâncias, saltar de um escalão para o outro, eventualmente de um clube para o outro. Isso depende de vários fatores. Não estamos aqui para criticar negativamente as situações. Até porque cada situação é uma situação específica. São circunstâncias que às vezes determinam isso. Só que a coerência também é outro compromisso. A coerência, eu penso como devo agir. E eu devo agir conforme penso. Isto traz credibilidade. Credibilidade ao setor, a quem observa, aos próprios atletas. O problema da competência, quem é que medeia a competência, quem é que a regula, esta é uma grande questão. Atira-nos para modelos de jogo, atira-nos para uma forma de estar na competição em que o aspecto pedagógico é sumamente importante nos escalões iniciais, porque neste jogo que eu revi, como dizia há pouco, entre o Barcelona e o Real Madrid ganha por 84-74, num jogo épico. Isto atira-nos para uma situação. Pode haver numa equipa um elemento preponderante, como foi o caso do Amadou Amour, do Real Madrid, que os comentaristas falavam que é estratosférico, e só pode ser. Dos 84 pontos que o Real Madrid marcou, o Amadou Amour marcou 56. Mais de metade. Espetacular. Portanto, um modelo de jogo do Real Madrid foi um modelo de jogo mais de promoção do trabalho na área junto do cesto da equipa adversária, de jogo interior. Meter a bola mais dentro na giga para popular. Aproveitar o tamanho do jogador. Exatamente. O Barcelona, por sua vez, fez percentagens espetaculares de lançamentos de 3 pontos. Na primeira parte tinha 67% de percentagem de 3 pontos. Sub-14. Eu não quero transferir isto para a nossa realidade aqui, pelo menos para já. Pois. Porque isto é abismal. Abismal. Houve uma equipa, numa ocasião, ganha um campeonato de sub-14 feminino. A estatística daquele jogo, aquilo foi realmente, utilizando uma expressão correta, objetiva. Foi péssimo, não é? No entanto, ganhámos. Mas o que eu ouvi nesse jogo dos comentaristas foi dizer que na formação, na iniciação, e estávamos a falar de sub-14, não é preciso os responsáveis técnicos, os treinadores, gritarem. Isto é uma lição
isto é uma lição para quando se exige muito ao jogador em pleno jogo. O jogador a jogar absorve pela audição talvez 10%. 80% é a visão, mais 10% são as outras migalhas, uma bola que se dividiu, que não é de ninguém, que se escapou por aí fora. Portanto, não importa aqui pressionar no sentido do ganhar por qualquer maneira. É preciso ganhar com mérito e é preciso ter um trabalho bem consistente. Falava o Luís na nossa batalha entre comas, e apresentámos uma vez em Coimbra, no basquetebol primeiro, já lá vão uns anitos, apresentámos, a convite da Federação, uma comunicação sobre a construção do edifício atleta. O edifício atleta tem várias etapas de construção. Ele tem que aparecer no jogo, miúdo, tem que ter os ensinamentos das técnicas de base fundamentais. Desde o manejo de bola até às técnicas de uma forma sucessiva, já aqui abordámos no outro dia também que a primeira técnica a ensinar é o lançamento, ou não é o lançamento. Colocámos a questão. Mas o lançamento, o miúdo com aquela idade inicial, só é a zona curta do cesto, mas ele não pode caminhar com a bola para o cesto. Portanto, tem que driblar para se aproximar do cesto. Começa aqui esta dicotomia que às vezes se transforma numa batalha de opiniões. Primeiro ensina-se o drible, para não andar com a bola na mão, para não fazer violação dos passos, para a aproximação do cesto, e por aí fora. Portanto, depois vem a intensidade do trabalho, a periodicidade dos treinos, a intensidade do trabalho. Que é aquilo que o professor estava a referir há bocado. Treina-se muito, pode não se treinar bem. Exato, e então a qualificação do jogador sofre com isso, naturalmente. A pressa em chegar lá sofre com isso. Por exemplo, em dados práticos, uma subida de escalão, um miúdo de sub-14 só para sub-16. Quem é que determina essa subida de escalão? É o treinador dos sub-14 ou é o treinador dos sub-16 que o puxa para cima? Ou é no clube, ou no clube é o coordenador do clube. E com que objetivos? Isto são situações que têm que ser devidamente enquadradas, né? Depois vem as nuances técnico-táticas do ensino do jogo. E aqui é preciso um espaço e trabalhar com os olhos no terreno, sem oposição, com oposição, depois da situação real do jogo. E depois ainda há aqui um outro fator, que na qualificação dos treinadores eles não têm às vezes e em certa medida a suficiente humildade para perceber que o tempo ajuda a dar razão, o tempo traz a verdade sobre as coisas, o tempo, é preciso mediar tempo. Porque, por exemplo, em qualquer curso de treinadores, grau 1, grau 2, grau 3, o treinador, quando está no curso a receber os conteúdos e com matéria prática, até com a utilização de jogadores eventualmente, ou quando depois é feito o exame e a análise tática, já a fechar a componente de formação específica, o treinador, quando regressa depois ao seu clube, ele não teve no curso os seus jogadores. Ele vem para uma realidade que ele é que tem que desbravar o terreno. Tem que fazer adaptações àquilo que foram os conteúdos, mas chega-se aqui já sabemos quase tudo. E isto é uma dicotomia que aqui anda, é um problema sério, porque também não temos uma Associação Nacional de Treinadores que medeie estas coisas um pouco, que coordene as situações, que elas sejam enquadradas numa evolução técnico-tática, inclusivamente depois adaptada às seleções regionais também, que é um levantamento que está a dar muito para ser feito, para se criar verdadeiramente um modelo de jogo. É por isso é que fazer esta comparação dos nossos vizinhos espanhóis com Portugal, ainda não estamos aí, ainda não há possibilidade de a fazer, ainda que se possa competir eventualmente, mas é competir regularmente, adaptando com os objetivos consequentes para que depois haja uma observação prática no terreno da evolução do jogador. E já agora também, para fechar um pouco este ciclo, o nosso foco principal aqui será neste de montante a jusante, independentemente dos clubes, da cor da camisola, não vamos estar nunca contra ninguém, iremos estar sempre a favor da modalidade do basquetebol, com um foco principal, a evolução do jogador e do nível técnico do jogo. Nesta final da Minicopa, em Espanha, o jogo foi apitado por 3 árbitros. 3 árbitros. Na nossa liga profissional, Betlic, apitam 3 árbitros.
mas quando se chegar para a Liga, que é o escalão abaixo, já só são 2. Mas isto também é um problema de mentalidade, de dar a imagem do jogo. Eu não quero estar a desmentir, mas eu acho que até na Liga Betclic feminina são 2 árbitros. Não tenho a certeza. São 2 árbitros. Reclamam de há muito 3, não sei se vai aparecer ou não. Pronto, são realidades que temos, não é? São realidades que não são adaptáveis àquilo que é a exigência do jogo. Eu tenho uma máxima que uma ocasião, numa reunião de coordenadores de estágio em Lisboa, não é este diretor da Escola Nacional de Basquetebol, ainda é o Eliseu Beja, agora é o Jorge Fernandes. Uma ocasião, nós tínhamos lido umas coisinhas, fomos à procura do John Wooden, andámos ali um bocadinho à volta daquilo. Ele tem uma frase que é magistral, que é uma ideia, pensamento, que nos amarra a todos, que é, a ver se eu já não o utilizo há muito tempo, mas o talento é um dom de Deus, seja grato. A fama é um dom dos homens, seja humilde. A presunção é um dom de si próprio, seja cuidadoso. Isto amarra-nos, sabe? Isto amarra-nos para situações em que o jogo é muito exigente, né? O jogo é muito exigente. E temos a obrigação de andar a par e passo com o nosso atleta, com os nossos atletas, sendo uma modalidade coletiva. Tem uma complexidade nas suas ligas. Por exemplo, utiliza-se muito agora a moda o hand-off. É a bola à mão. Hand-off. Vamos jogar hand-off. Até na Liga Betclic se observa isto. Em quantas situações nesse hand-off não há uma intencionalidade da progressão para o cesto? A bola é hand-off, é moda. Poder-se utilizar o hand-off, muita pressão sobre um determinado lado do campo e eu preciso mudar o lado da bola e estou a ser muito pressionado. E então o hand-off, que é quem bloqueia, oferece um espaço para libertar quem recebe a bola, mudar o lado da bola para depois, numa regra básica que é combater a defesa ao mesmo com ajudas, é mudar muito o lado da bola para ter mais e melhores ângulos de passe. Isto combate a defesa ao mesmo com ajudas. Mas isso é muito cedo ainda para o ensino. Portanto, é nesta dicotomia, por exemplo, neste jogo, e isto não é nenhum dogma, isto não é nenhum fantasma, ambas as equipas também defenderam a zona. Uma zona adaptada, é certo, mas só que tenha fundamentos adquiridos de homem a homem, com as técnicas de base bem absorvidas, que permite fazer isto. Aqui Del Rey, e depois, se fizer a zona, levanta os braços, e todo mundo defende 2-3. Eu chego na zona, já estamos aqui numa área técnica, para despertar aqui algumas consciências, algumas apetências também. Para mostrar um bocado como vai ser. Eu chego ao ataque e de imediato tem 4 contra 2. E mais, e o poste alto que eu colocar no meio dos dois que defendem na frente, não se posiciona logo aí. Ele vai para a linha final, ataca a defesa pelas costas e sobe ao poste alto. Portanto, aqui tenho logo uma vantagem adquirida. Então, se aqui é fundamentos de homem numa zona que vou instalar, dou logo de bandeja a vantagem posicional e numérica ao adversário. Isto dá aqui pano para mangas para falar. Exatamente. Professor, portanto, já ficámos com uma ideia do que vamos falar. Vamos ver qual é que vai ser a periodicidade deste programa. A periodicidade, já falámos sobre isso, podemos aqui tentar, sim, acho que podemos apostar, se a agenda for permitindo, de uma forma quinzenal. Primeira fase, 15 em 15 dias, já se vai vendo alguma competição, já vamos aprendendo algumas coisas, há uma coisa que nós podemos aqui já dar, um exemplo prático que nos ocorreu em determinada situação, colocada por uma mãe encarregada de educação, que se nos dirigiu, estávamos a ver o jogo da bancada, ela dirigiu-se-nos, e uma outra que é básica, que é elementar e que é mais globalizante. O jogo de basquetebol tem 6 fases, e imaginemos a equipa a defender. As 6 fases que os elementos, os jogadores dessa equipa A têm que preencher no todo do jogo, têm a ver com se está a defende normalmente, princípios básicos da defesa, objetivos principais e por aí fora. Qual é o primeiro grande objetivo, relativamente ao driblador, enquadrado com o cesto, pressionar de modo a que ele pague o drible para depois, segundo as regras, temos que jogar aqui sempre com as regras também, uma condicionante, não pode voltar a driblar, depois o fecha as linhas de passe e por aí fora, mas isso mais à frente falaremos. Portanto, defesa. O adversário penetrando ou lançando, portanto, pode ocorrer a necessidade de um ressalto. Portanto, defesa, ressalto defensivo, depois segue-se outra fase do jogo. É o toma lá, dá cá. É a transição, transformar uma situação defensiva numa situação ofensiva, sendo que tem pelo meio
uma situação intermédia que é o chamado contra-ataque. Contra-ataque, portanto, defendeu, ganhou o ressalto defensivo e vamos então para o contra-ataque. Não podendo ser o contra-ataque ou um passo comprido, não conseguiu superioridade numérica suficiente para a penetração e para o lançamento curto, ainda surge aqui uma outra subdivisão que é o ataque rápido, digamos assim. Não podendo ser de imediato logo aquele ataque. É porque se vê muito, equipas ganham o ressalto e depois o mesmo jogador quase, ou o mesmo jogador vai levando a bolinha paulatinamente, para depois atacar em termos de posicionamento. Ataque posicional, 5 contra 5. Portanto, a fase intermédia, esta subdivisão com o contra-ataque, às vezes não é muito aproveitada. E aqui meti um parênteses para dizer, e dá o repousado ao miúdo, dizendo, olha, pressiona bem a defender, vê se conquistas a bola. Qual é a melhor situação para contra-atacar e chegares lá em baixo num contra 0? É se defender globalmente, ganhares um ressalto e haver a continuidade dos passos, ou se roubares a bola e saís para o contra-ataque e transformas um cesto. O miúdo aqui percebe a ideia. E então este rebuçado se oferece para pressionar a bola, é de uma importância suprema também. Pronto, ataque rápido, não deu. Então aqui vamos à formação do ataque. E aqui é que a porca torce um bocado o rabo, realmente. Porque depois há a contradita, o jogo é um diálogo permanente entre o ataque e a defesa. O que a defesa pretende, o ataque tem que saber, para contrariar. Seja defesa homem a homem, e ao seja... contrário, e o que exatamente, o ataque portanto, pretende é o que o jogo é um diálogo permanente, individual e coletivo. Pronto, e a equipa, o objetivo é concretizar pontos. Naturalmente depois haverá o lançamento. A que surge aqui outra fase do jogo, que é o ressalto ofensivo. Portanto, defesa, ressalto defensivo, contra-ataque, ataque, ressalto ofensivo. A bola concretiza ou não concretiza. Se perde a posse de bola, fica a posse do adversário, surge aqui uma situação intermédia entre o ataque e a defesa, que é a recuperação defensiva. Portanto, nestas 6 fases do jogo está o jogo todo ele envolvido. Como é que recupera defensivamente? Pressionando muito a bola inicialmente, ou 2 jogadores são recomendados logo para ir lá para baixo defender a nossa baliza, entre comas. Fazer recuperação defensiva. Mas a recuperação defensiva com 2 jogadores junto do cesto que está a defender, não está a recuperar nada. Está ali alguma bola? Estão ali alguns adversários? Se calhar não estão. Então está a dar a outra equipa a vantagem de 5 contra 3. E é isto que tem que se perceber do jogo, não é? O jogo tem que ser mobilizado no sentido de eu adquirir as vantagens para vencer o jogo realmente, que é o objetivo principal. Portanto, e depois aqui há várias terminologias, recuperação defensiva, balanço defensivo, e depois há aqui outras situações intermédias, o miúdo está a defender o portador da bola, ouve-se gritar, cá está, enquadra, enquadra. O miúdo está enquadrado desde que o jogo começou, face ao seu adversário que tem a posse de bola. O que o miúdo não tem é a recomendação suficiente e força de membros inferiores para suster o avanço da bola. E o treinador está a gritar, enquadra, 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 enquadra. Enquadrado está o miúdo desde que o jogo começou. Ele não tem... E são estes pequenos pormenores, ou por maiores, que é preciso que o encarregado de educação, que tem o direito de exigir, se vá percebendo. Não queremos que ele vá a um curso de treinadores, frequentar um curso de treinadores. Bem, não fazia mal. Mas que fica alerta. Não, houve dirigentes que já o fizeram, inclusivamente, e já o referi aqui também. Portanto, isto não tem nada de mal. Portanto, quanto mais as pessoas conhecerem... Não deve haver muros, não deve haver muralhas à frente das coisas. Devem ser transparentes e exigíveis. Porque o sucesso, o êxito, não se compra. Apenas se deve merecer. Até mesmo nas equipas de maior nomeada, com outro grau de objetivos, devem pensar nisso. Também íamos falar na abordagem do clube, não é? O clube. O que é um clube? Um clube é um ajuntamento de pessoas, um aglomerado de pessoas que se juntaram, que pensaram, que criaram um clube. Portanto, o clube tem uma alma, tem um determinado objetivo. Por exemplo, eu trouxe aqui uma pequena cábula que fala, por exemplo, numa coisa que é, e sem querer estar aqui a tomar posição por ninguém, mas caráter, bravura e ambição. CBA. É um clube do nosso Algarve, vem aqui de uma forma aleatória, completamente aleatória. CBA de Albufeira tem na sua, portanto, um clube tem siglas, não é? E esta sigla, CBA, significa caráter, bravura, ambição. Isso é colocado no desenvolvimento na prática? É? Corresponde ao objetivo? Há organização suficiente para que seja assim? Há uma estratégia conducente a que se chegue lá desta maneira? Quem é que responde a isto? Responde a isto. Os responsáveis respondem a isto. O problema aqui depois traz-nos outro problema e outra dificuldade, que é o associativismo que nós não temos. A regra geral
salvam honrosas exceções, as rotinas instalam-se. Há uma lista, a lista insiste, persiste, continua. Não havendo matéria inovadora, não se sacode um bocadinho as águas, não se agita o problema. Eu aqui trazia o exemplo do futebol. Não sou muito simpatizante do dirigente máximo do Sporting Clube de Braga, mas esta inauguração agora da cidade do futebol, segunda fase, traz-nos a ideia de que é um projeto ambicioso. Projetos, ideias, mais do que as pessoas. A competência é importante, a sabedoria também ajuda um bocadinho. Mas projetos e ideias, por exemplo, eu estou numa competição e quero subir de divisão para ter outro patamar competitivo. Eu tenho um pavilhão que albergue pessoas suficientes para o calor humano que é preciso em redor daquilo. Tenho. Dei passos nesse sentido? Ou é muita gente? É o setor feminino, é também o masculino, há capacidade para todos, temos espaço para treinar, tudo isto podem ser entraves, que naturalmente os dirigentes atentos, e foram eleitos para isso, não é? Devem ter a capacidade de organizar neste sentido. Agora, coisas avulso, coisas sem consistência, dificilmente têm sucesso, não é? Pronto, é aqui um bocadinho nesta matiz. Não que nós vamos procurar bater no sentido de ajudar as pessoas. Sem dúvida. Tenham dúvidas. E o espaço está aberto a questões que nos possam colocar, efetivamente. Estamos aqui para ajudar, para responder. Dentro de alguma experiência que nós já temos, sinceramente já temos. É só enviar mensagens. Uma experiência. E tenho pena que as pessoas não queiram aproveitar, mas não podemos fazer nada como é evidente. Nós disponibilizamos o espaço. Sim, o espaço está disponibilizado. Portanto, Montante a Jusante tem esta pretensão. Uma pretensão simples, humilde. Também, digo, é bom da verdade, e mobilizou, vendo o entusiasmo do mentor então do Afundanço, mas estava há bocadinho a falar no... E por acaso lembrei-me do Afundanço. Lembrei-me que a dado momento este Amador Amor fez vários mates. Afundanço na linguagem espanhola é um mate, não é? Fez alguns mates, não é? Portanto, também um bocadinho em consideração, muito em consideração pelo Luís Janes, que se predispôs a abrir este espaço. É um espaço catalisador, absorvente, vai ganhar outros ângulos, nós já falámos sobre outros projetos, outras coisas, que devemos levá-los à prática, sempre com um aspecto salutar de desportivismo, em que todo este sentido, todo este pulsar de quem faz desenvolver a modalidade, com a sua organização e a sua estratégia, deve ter sempre o sentido dos princípios éticos. Sempre o princípio. Princípios e valores éticos também vai ser a nossa tónica, temos a responsabilidade nessa matéria. Exatamente. Não vale a pena aqui estarmos a dialogar nem a pessoalizar o que seja. Quem nos conhece sabe que é um bocadinho assim. E desejar que a época desportiva seja realmente muito boa para as equipas do Algarve, que o esforço da associação que tem feito, que tem podido sempre, no sentido de catalisar as coisas, para que tenhamos cada vez mais exigência de jogo, melhor nível de jogo, pavilhões mais cheios, cobrir mais o território do Algarve, nesse sentido também deve ser um dos objetivos, e estamos completamente disponíveis para poder ajudar naquilo que pudermos e soubermos. Conseguirmos. Exatamente. Pronto, professor, foi um prazer e até à próxima. Até à próxima então. E foi assim o início desta nova rubrica do Afundanço. Espero que tenha sido do vosso agrado e cá ficamos a aguardar por mais episódios. Eu fico por aqui, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.